Quase todo mundo acha que entende o básico dos números. Afinal, somar, subtrair, multiplicar e dividir, isso a gente aprende desde cedo, certo? Agora, imagina a situação. Você vai ao shopping, vê algo que quer muito e o vendedor te fala: é só 12 vezes de R$ 89. Na hora, parece simples, dá pra pagar, parece tranquilo. Só que no mês seguinte chegam outras contas. Uma prestação de R$ 47 das suas férias, uma de R$ 119 do celular, duas de R$ 39 que você não faz ideia de onde surgiu. Quando de repente o que parecia ser barato vira uma bola de neve que cresce sem parar. A frustração começa a bater e você pensa: como isso aconteceu? Eu fiz as contas. Realmente, você fez as contas. Porém, ninguém te ensinou a sentir o real peso de cada número. Entender os números não é só saber multiplicar ou somar. É compreender como eles vão mexer com o seu bolso, com o seu mês, com sua paz. E essa é uma lição que muitos nunca aprenderam. A ciência mostra que o verdadeiro segredo para lidar bem com os números não está apenas em decorar fórmulas, está em desenvolver o chamado sentido numérico. O sentido numérico, também conhecido como senso de número, é a capacidade de compreender a natureza dos números, suas relações e suas aplicações em diferentes contextos. Como, por exemplo, se pegarmos dois conjuntos, conseguimos diferenciar qual tem mais e qual tem menos, mesmo sem contar, tendo apenas uma ideia aproximada da quantidade de objetos em cada conjunto. Outro exemplo é entender que o número 5 pode aparecer de várias formas, como o próprio número 5 ou 5.0 ou até como uma fração de 5 sobre 1 ou 10 sobre 2, entre outros. E da mesma forma, saber que 1 sobre 5 ou 0,2 representam uma parte de um todo, ou seja, o mesmo valor pode ter várias representações. No dia a dia, a gente precisa calcular parcelas de uma compra ou decidir se um desconto realmente vale a pena. E tudo isso sem depender de calculadora ou de anotações. Estudos mostram que pessoas com o sentido numérico bem desenvolvido conseguem tomar decisões financeiras mais seguras e sentem muito menos ansiedade diante dos números. Por outro lado, quem não desenvolve essa habilidade acaba se sentindo inseguro e muitas vezes tomam decisões que podem custar tempo e dinheiro. E no vídeo de hoje você vai entender como funciona esse sentido numérico. E mais do que isso, você vai aprender a treiná-lo para se sentir muito mais confiante ao lidar com números simples do seu dia a dia. Pense no sentido numérico como um músculo do seu cérebro, responsável por lidar com os números do seu dia a dia. Assim como as pernas que você também deveria treinar, esse músculo precisa de exercício. Quanto mais você exercita, mais rápido e mais forte ele fica. Mas, se você nunca exercitar esses músculos, eles vão enfraquecer. E até tarefas simples como calcular parcelas ou dividir a conta com os amigos podem virar verdadeiros pesos difíceis de levantar. Mas tem uma boa notícia. Assim como na academia, com o treino certo e feito de forma regular, esses músculos também podem ficar mais fortes, rápidos e resistentes. Quanto mais você usa seu sentido numérico, mais natural, mais leve e mais fácil fica de resolver problemas do seu dia a dia, sem precisar de muletas como a calculadora, ou viver com aquela dúvida constante de quanto é 8 vezes 7. Mas não se sinta frustrado, pois nosso cérebro não nasceu para lidar com números complexos do jeito que usamos hoje. Durante milhões de anos, nossos ancestrais só precisavam contar o básico. Mais ou menos comida, mais ou menos aliado, mais ou menos perigo.
O senso numérico natural deles era prático e rápido, e eles não precisavam lidar com os números de cartão de crédito ou com o valor total de uma compra no supermercado. Por isso, aquela sensação de confusão, de insegurança ou de medo de errar diante dos números não é falta de inteligência. É só o seu cérebro tentando aplicar uma lógica antiga a um mundo completamente novo. E para superar isso, é preciso entender essa raiz evolutiva e começar a treinar o seu senso de número, não só pensando, mas também sentindo os números ao seu redor. No Brasil, aprender matemática virou um sinônimo de decorar regras. Siga um passo a passo, aplique a fórmula, copie do quadro, acerte a conta e passe na prova. Porém, o que ninguém explica é o porquê daquilo funcionar. Ninguém te ensina a pensar, apenas a obedecer. E o que acontece se você errar? No menor dos casos, você vai ganhar uma nota vermelha, pois hoje vivemos em uma sociedade que valoriza resultados perfeitos. E o medo de errar pode paralisar muitos alunos, principalmente quando estão tentando aprender algo novo. No entanto, a verdade é que errar é um dos principais pilares do aprendizado. Com o tempo, a mensagem "isso não é para você" vai se instalando no seu subconsciente. O resultado disso, uma geração que aprendeu a fazer contas, mas não faz ideia do que está calculando e não faz ideia do que os números significam. Pessoas que sabem resolver equações, mas não sabem o que essas equações resolvem. O ensino focou no resultado, mas nunca ensinou o raciocínio. E sem esse raciocínio, o seu sentido numérico nunca vai se desenvolver. Vamos fazer um teste rápido, mas sem usar a calculadora, tá? Calcula para mim. 3 parcelas de R$ 79,90. Isso é caro ou isso é barato? Consegue estimar de cabeça quanto dá o total? E agora, R$ 210 à vista ou 4 vezes de R$ 58? Qual dessas opções realmente vale mais a pena? Faz o seguinte, pausa o vídeo por alguns segundos e tenta resolver de cabeça. Sem pressa, é só um exercício. Se você travar ou ficar inseguro, não se preocupe, você não está sozinho. A maioria das pessoas nunca foi ensinada a pensar com números. Mas a boa notícia é, isso pode mudar. E tudo começa com essa consciência. Muito antes das calculadoras e muito antes das fórmulas decoradas, existiam pessoas que realmente pensavam com os números, de forma viva, intuitiva e criativa. Leonardo da Vinci, por exemplo, usava proporções para entender a harmonia do corpo humano e a natureza. Ele não precisava de equações prontas, bastava observar, medir, desenhar e perceber os padrões numéricos escondidos nas formas e estruturas do mundo. Arquimedes, ao entrar na banheira, percebeu que a água subia. Então, entendeu o conceito de volume. Não porque alguém ensinou uma fórmula, mas porque ele conectou a lógica e a percepção, observando o mundo ao seu redor. Outro exemplo é Gauss, que aos 7 anos, quando o professor pediu para somar todos os números de 1 a 100, ele não ficou somando um por um, apenas visualizou um padrão, que 1 mais 100 era igual a 101, 2 mais 99 era igual a 101, 3 mais 98 a mesma coisa, e entendeu que havia 50 pares que resultariam em 101. Então, bastou apenas calcular 50 vezes 101 e resolveu o problema mentalmente. Uma dica para resolver essa conta mentalmente é: pega o 50 e vê que 50 é igual a 10 vezes 5. Ou seja, você pode simplesmente multiplicar o 5 vezes 101, que vai dar 505. Depois você multiplica por 10, que vai dar 5.050. Esses gênios não eram guiados por fórmulas decoradas, mas por raciocínio, curiosidade e pelo seu sentido numérico. Eles aprendiam observando a realidade. Eles estimavam, visualizavam e testavam ideias. No mundo atual,
O ensino da matemática virou uma sequência mecânica de passos a se seguir. Ensinamos fórmulas, mas não ensinamos como chegar nelas. Exigimos o acerto, mas não o raciocínio. E quando a fórmula aprendida não consegue resolver a conta, muita gente trava. Não por falta de inteligência, mas porque nunca foi ensinada a resolver o problema de verdade. A pessoa tem apenas uma ilusão de que sabe o que está fazendo. O sentido numérico pode ser reconstruído, e quando isso acontece, até mesmo os números mais simples ganham outro significado e deixam de ser obstáculos para se tornarem ferramentas poderosas. Muita gente cresce acreditando que matemática é difícil por natureza, que entender números é um talento raro, reservado a poucos, que ou você nasce com cabeça para isso, ou vai passar a vida evitando fazer conta, até para dividir uma pizza com seus amigos. E esse mito é reforçado desde cedo. Quando você erra uma conta, já vem o julgamento e a comparação com quem acertou mais rápido, e o pensamento "não sou de exatas" começa a aparecer. Aos poucos, você internaliza a ideia de que matemática não é para você, mas isso é uma mentira construída por um sistema de ensino que valoriza o resultado, mas esquece do raciocínio. A verdade é que o que chamamos de dom é, na maioria das vezes, o resultado da soma de vários fatores, como exposição, estímulo, prática e confiança. Ninguém nasce sabendo resolver equações, assim como ninguém nasce andando de bicicleta. É apenas tentativa e erro. Porém, com números, errar foi tratado como um fracasso e não como parte do processo. Além disso, o jeito como a matemática é ensinada contribui para essa sensação de dificuldade. Fórmulas sem contexto, problemas que não fazem sentido na vida real, pressão por acertos rápidos. A matemática acabou virando um código misterioso, em vez de uma ferramenta de compreensão do mundo. Quando algo não parece ter utilidade prática, o cérebro naturalmente se desconecta. Mas tudo muda quando você aprende a enxergar a lógica por trás dos números. Quando você entende por que uma conta funciona daquele jeito. Quando você começa a perceber padrões no dia a dia, desde o preço de um produto até o tempo de uma viagem. A matemática não é difícil, ela só foi mal apresentada para você. E desenvolvendo o seu senso numérico, aos poucos você deixa de depender de fórmulas decoradas e começa a confiar mais no seu raciocínio. Com o caminho certo, ela deixa de ser um bicho de 7 cabeças e se transforma em uma aliada poderosa para tomar decisões, resolver problemas e enxergar o mundo com mais clareza. Assim como você treina o corpo para ganhar força, você também pode treinar o seu cérebro para ter mais clareza com os números. Ninguém nasce sabendo correr uma maratona, mas com treino, constância e orientação, o corpo consegue. Com o raciocínio numérico é a mesma coisa. Quanto mais você exercita o seu sentido numérico, estimando, comparando, calculando de cabeça, mais automático e confiável ele se torna. O que hoje parece confuso, amanhã pode parecer óbvio, mas para isso é preciso começar a tratar o pensamento com números como uma habilidade que se desenvolve, não como um talento reservado para poucos. A matemática não é sobre números, equações ou algoritmos, é sobre compreender. Essa frase foi dita pelo matemático William Paul Thurston, vencedor da medalha Fields. E é exatamente isso que queremos, é entender o que está por trás dela, o que ela quer resolver e como ela resolve. Não perceber o impacto real dos números te torna vulnerável. Você gasta mais do que pode, aceita condições ruins e vai se enrolando achando que é só desorganização. E esse ciclo é perigoso. Quanto mais você erra, mais medo sente. Quanto mais medo sente, mais a evita. E assim a matemática vira um fantasma que suga seu dinheiro, sua autoestima e sua tranquilidade.
Não é só questão de saber fazer conta, é uma questão de autonomia, dignidade e escolha. Se você não domina os números, alguém vai usá-los contra você, e talvez isso já esteja acontecendo. A única saída é encarar isso de frente, porque enquanto você ignora, o problema só cresce. E o primeiro passo para sair desse ciclo você já deu, que é um só: parar de fugir e começar a entender. Estudos mostram que a dificuldade com noções básicas de números não afeta apenas as finanças pessoais, mas também compromete a autoestima e o bem-estar emocional. Uma pesquisa realizada pelo Serasa revelou que 67% dos brasileiros já tiveram a saúde mental impactada por problemas financeiros, sendo ansiedade, insônia e baixa autoestima entre os principais problemas. Além disso, essa insegurança faz com que muitas pessoas evitem situações importantes, como negociar preços, planejar gastos ou até mesmo conversar sobre dinheiro, criando um ciclo de medo e dependência. O impacto financeiro também não é pequeno. Pequenas perdas, juros pagos a mais e oportunidades desperdiçadas que ao longo do tempo acumulados criam um rombo enorme na sua conta. Veja o exemplo de Jennifer Mendes, uma publicitária de 36 anos. Sempre enfrentou uma batalha silenciosa com números, não por conta da sua inteligência, mas sim por causa de um transtorno chamado descalculia, que impacta diretamente no seu dia a dia. Certa vez, ela acreditou estar gastando R$ 100 em uma loja, mas ao chegar no caixa, descobriu que o valor era 10 vezes maior. A vergonha e o medo tomaram conta, mas ela não deixou que esse episódio definisse quem ela é. Com apoio, paciência e estratégias, Jennifer começou a reconstruir sua relação com os números, aprendendo a confiar mais no seu próprio raciocínio e a tomar decisões financeiras mais seguras. A história dela mostra que não importa o tamanho do desafio, o que realmente importa é a vontade de mudar, a coragem de começar e a persistência para crescer. Se ela conseguiu, você também pode. E o primeiro passo é acreditar que todos podemos desenvolver nossas habilidades, um degrau essencial para retomar o controle da nossa vida. Desenvolver o sentido numérico é mais simples do que você imagina. Basta seguir alguns passos práticos que podem ser aplicados no seu dia a dia. O primeiro passo é entender o que cada operação significa na prática. Por exemplo, somar é juntar valores, como quando você soma o total das suas compras. Subtrair é tirar, como quando você calcula quanto sobrou depois de pagar uma conta. Multiplicar é repetir, como quando você quer saber quanto vai pagar no total parcelando uma compra. Dividir é repartir, como dividir a conta do restaurante entre seus amigos. O segundo passo para desenvolver o seu sentido numérico é trazer os números para a sua rotina. Ao invés de só ver um número, pense: quanto isso representa do meu salário? Ou quantos dias faltam para o fim do mês? Ou quanto tempo demora para chegar? Isso dá um sentido real para os números. Use referências do cotidiano para tornar os números mais familiares. Compare preços, tempo ou distâncias com coisas que você conhece. Assim fica mais fácil avaliar se o número faz ou não faz sentido. Outra dica é: faça cálculos de cabeça em pequenas situações. Estime o preço final do carrinho no mercado. Calcule o troco que você deve receber ou quanto vai gastar em um lanche com os amigos. Isso cria confiança. Quebre números grandes em partes menores. Se precisar somar 198 mais 246, pense em 200 mais 240. Depois apenas ajuste as diferenças para facilitar a conta. Vamos fazer aqui agora. 200 mais 240 dá 440. Como removemos 6 de 246, basta adicionar no resultado final, resultando em 446. E como adicionamos 2 no 198 para facilitar nossa conta, basta remover do 446, resultando em
444. Se você não acredita, pega a calculadora e faça você mesmo. Uma forma mais prática é pensar em 198 sendo 200 menos 2 e 246 sendo 240 mais 6. Resolvendo isso é muito mais fácil. Você pega o 200, soma o 240, vai dar 440. Pega o menos 2, soma o mais 6, vai dar 4. Resultado final, 444. Sempre faça uma estimativa rápida antes de calcular qualquer coisa. Por exemplo, se o preço da pizza é R$ 49,90 e se você vai dividir para 4 pessoas, já sabe que pagará em torno de R$ 12, então pode evitar surpresas. Visualize os números como grupos ou objetos. Por exemplo, ao multiplicar 4 vezes 3, imagine 4 grupos com 3 itens cada. Isso ajuda a entender o porquê do resultado. Explique seu raciocínio em voz alta para alguém. Falar ajuda a fixar e identificar erros no seu cálculo. Tente diferentes formas de resolver o mesmo problema. Se somar está difícil, experimente subtrair para confirmar o resultado ou dividir em etapas. Seguir esse passo a passo já é um excelente começo para desenvolver o seu sentido numérico de forma prática e aplicável no seu dia a dia. Mas se você quiser ir além e realmente aprofundar sua compreensão, existe uma técnica poderosa que pode te ajudar. É a técnica de Feynman. Algo assim. Ela consiste basicamente em pegar qualquer conceito, como juros, porcentagem ou multiplicação, e tentar explicá-lo com suas próprias palavras, como se estivesse tentando ensinar para uma criança. Ao fazer isso, você identifica rapidamente o que entendeu de verdade e o que você ainda precisa revisar. É uma forma ativa e eficaz de aprender, que transforma o conhecimento em clareza. O mais importante, porém, é que agora você já deu o primeiro passo. Entender que a matemática não é um dom, mas uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver com consciência, prática e as ferramentas certas. Desenvolvendo seu sentido numérico, você vai perceber mudanças reais na sua vida. Mais confiança ao lidar com números, decisões financeiras mais seguras, menos ansiedade em situações do seu dia a dia e uma sensação de controle que antes parecia muito distante. Agora, a pergunta é: você está pronto para dar o próximo passo e transformar a sua relação com os números de uma vez por todas? O primeiro passo para mudar sua relação com os números é a consciência. O segundo é ação. Então, já se inscreve no canal, deixa o like e se esse conteúdo te fez refletir, comenta aqui embaixo qual foi a maior dificuldade com os números que você já enfrentou.